E aí, meus queridos alunos, nós iremos hoje falar sobre a Serra da Barriga, o maior quilombo do Brasil. Para início de conversa, o que eram os quilombos? Refúgios de negros, onde iam procurar liberdade. Serra da Barriga, barriga de negra mina. As outras montanhas se cobrem de neve, de noiva, de nuvem, de verde. E tudo de Luanda, de panos da costa, de argolas, de contas, de quilombos. Serra da Barriga, te vejo da casa em que nasci. Que medo danado de negro fujão. Serra da Barriga, buchuda, redonda, de jeito de mama, de anca, de ventre de negra. Mudaú te lambeu, Mudaú te lambeu. Cadê teus bumbuns, teus sambas, teus jongos? Serra da Barriga, as tuas noites de mandinga, cheirando a maconha, cheirando a liamba? Os teus meios dias, tibu nos peraus, tibu nas lagoas, pinchains que saem secos, cobrindo sovacos de sucupira, barrigas de baraúna, Mudaú te lambeu, Mudaú te lambeu. De noite, tantãs, currucurros, e bumbas, batuques e baques, e bumbas, e cucas, oh, e bantos, e. Aqui não há cangas, nem troncos, nem banzos, aqui é zumbi, barriga da África, serra da minha terra. Te vejo bulindo, mexendo, gozando zumbi. Depois minha serra, tu desabando, caindo, levando nos braços zumbi. Então, meus queridos alunos, eu recitei o poema Serra da Barriga, do grande poeta natural de União dos Palmares, Jorge de Lima, no qual retrata a maravilhosa serra onde surgiu o maior quilombo do Brasil. Quilombo dos Palmares, data real, primeiro rei, Gangazumba, 1597. Uma das primeiras sociedades econômicas socialmente viável e autossustentável. Tudo começou em 1532 com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, quando ele traz do continente asiático as primeiras mudas de cana-de-açúcar. A princípio, o trabalho foi feito pelos indígenas e logo depois pelos africanos. Trabalho esse compulsório, trabalho escravo, onde essas pessoas vinham da África sem nenhuma condição de saúde e higiene. A maioria morria dentro do navio e eram jogadas ao mar como verdadeiros animais, uma injustiça social. Sabemos que a escravidão é uma instituição social desumana aprovada na época pelo Papa e pela Igreja Católica. Sabemos que a mentalidade da igreja era outra, tinha outros pensamentos. Então, o negro ele foi acostumado a sofrer na escravidão, a acostumar com aquele trabalho. Então, de tanto o negro e o indígena ser subjugados, eles acreditavam que eram inferiores. Isso foi colocado pelos brancos invasores europeus. Período de duração, 67 anos. Então, esse período ele vai de 1597 com Gangazumba e acaba em 1695 com a morte de Zumbi dos Palmares. Veremos aqui expulsão dos holandeses, 1654, até a grande campanha de 1674. Foram feitas 25 investidas contra Palmares. Veja bem, durante o domínio holandês em Pernambuco, aconteceu o seguinte: os holandeses fizeram o maior esforço para acabar com o quilombo, porque eles se aproveitaram da invasão holandesa para constituir esses quilombos. E o que eram quilombos? Refúgios de negros, em busca da liberdade, da igualdade, de exercer o papel de poder ter uma vida digna, como eles tinham aquela liberdade no continente africano, certo? 1678, tentativa de negociação de paz. O que vem a ser isso? Gangazumba é convidado pelo governo de Pernambuco a ir a Recife. Então ele leva vários quilombolas vestidos a caráter e também à moda europeia. E faz um acordo
o governo de Pernambuco promete deixar os escravos nascidos no quilombo livres e também pede para Gangazumba entregar os escravos fujões. Foi um acordo inútil, porque o governo de Pernambuco prometeu reconhecer Palmares uma monarquia livre dentro do reino europeu, ou seja, português no Brasil. Isso foi um absurdo, esse tratado, não aceito pelo Zumbi dos Palmares, né? Na figura do menino Francisco, que morava em Porto Calvo, criado por um padre que vai chegar até o quilombo e vai se tornar o segundo chefe do quilombo dos Palmares. Então, vai acontecer o assassinato de Gangazumba, depois do tratado da localidade de Cocal, hoje parte do distrito do Rio Formoso, né? Pernambuco. O comando passou para Zumbi. Então, no comando de Zumbi vai acontecer outra expedição contra o quilombo, a de 1679, ok? 10 anos depois, o quilombo dos Palmares estava reconstituído com diversas comunidades espalhadas na região. Expedições de Domingos Jorge Velho. Fracassaram as primeiras tentativas. Depois, com uma tropa de 6.000 homens, acabaram destruindo a comunidade principal mais fortificada, a Cerca Real dos Macacos, o quartel-general de Zumbi dos Palmares, e levaram os sobreviventes à fuga. Os habitantes que foram presos voltaram à escravidão. As habitações foram totalmente arrasadas em 1694. Zumbi conseguiu fugir, mas as tropas do governo o capturaram e o decapitaram o grande chefe e o trouxeram sua cabeça, que foi exposta no Pátio do Carmo, no Recife, ano 1695. Tradição oral. A tradição oral foi a questão que Zumbi não se deixou ser preso. Conta a lenda que Zumbi caiu do morro, se jogou do precipício para não ser preso pelos bandeirantes, pelos soldados do governador de Pernambuco. Então, na tradição oral, Zumbi, como símbolo, ele se joga para a liberdade. Ele prefere a morte, cair do precipício, mas ele não consegue, não deixa ser preso pelos bandeirantes. Então, a tradição oral é uma tradição mítica, né? Trata-se de um mito, pois, na verdade, a sua cabeça foi exposta no Pátio do Carmo, no Recife, em 1695. Então, meus queridos alunos, aqui está o mapa do Quilombo dos Palmares. Então, o quilombo não era só na Serra da Barriga. Existia vários quilombos espalhados entre Alagoas e Pernambuco. Siriaém, Amaro, Arotirene, Tabocas, Zumbi, Dan Brabança, Taquartene, Cocal, Subupira e a Cerca Real do Macaco, que ficava na Serra da Barriga, o quartel-general do Quilombo dos Palmares. Então, meus queridos alunos, essa aula nós falamos sobre o Quilombo dos Palmares. Qual o significado de Zumbi dos Palmares para Alagoas? Liberdade, liberdade, liberdade. Então, Alagoas é conhecido como a terra da liberdade, graças ao grande Zumbi dos Palmares. O que representa essa palavra que eu falei várias vezes? Representa a questão social, racial do negro, a luta que nunca se deixou realmente ser escravo. Então, o negro, ele na África era livre. Pessoas moravam em diferentes culturas africanas. Existiam reis e rainhas na África, existiam povos com civilizações diferentes, povos com culturas diferentes. O continente africano era totalmente diferente, não era uma religião só. Existiam os bantus, os muçulmanos, os iorubás e outras religiosidades, os vudus. Então esses povos vieram todos juntos ao Brasil e trouxeram suas crenças, seus costumes, suas religiões. E aqui no Brasil eles sofreram horrores com a escravidão, que é uma instituição social desumana, aprovada, como eu falei antes, pela Santa Igreja Católica, pois o pensamento na época era esse, a questão do ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, foram trazidos à força, porque os portugueses tinham armas de fogo contra os africanos. Então,
qual é esse símbolo de liberdade? Eles na África eram livres e no Brasil eles não se conformaram com a escravidão, lutaram porque a escravidão não pode existir. Mas junto com essa escravidão, hoje os descendentes afros lutam pelo preconceito, contra o racismo. O Brasil tem mais de 52% de pessoas de origem africana e é um dos principais países racistas do planeta Terra. Um absurdo. Na verdade, o Brasil não quer ser africano, mas isso é por conta do estudo de sociologia e história. Os alunos não estudam essas matérias, não observam que o negro e o índio foram as pessoas que construíram realmente o Brasil e que o português foi um invasor, né? O tirano que roubou nosso pau-brasil, nosso ouro, nossa cana-de-açúcar, escravizou indígenas e negros. Então, quem construiu o Brasil foi o negro, né? Que viu essa crueldade de frente e que luta hoje para mostrar sua cultura, sua raça, sua força através dos símbolos Zumbi dos Palmares. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para o YouTube saber que você está gostando e se inscreva no canal.